Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Gibim, sou professor de História e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução ao estudo da História. Vamos lá? Seguinte, então a gente tem que dizer algo como: o que é História? Qual a função da História? Só contar algo do passado? Aí você fala assim: poxa, professor, a História é chata, ela é antiga, nem minha avó lembra de algumas. Mas para você ter um entendimento sobre presente e também uma prospecção de futuro, você tem que entender a história como um todo, a história em seu longo patamar, em sua linha temporal. A gente pode dizer que a história estuda essas mudanças, essa permanência ocorrida na sociedade, ou seja, tudo o que aconteceu reflete hoje e algo que acontece hoje vai refletir nesse futuro. Tá? Para isso, a gente tem que ter esse entendimento sobre a história. Tudo bem, a história pode ser um pouco cansativa, tem gente que fala assim, é muito estudo, muitos nomes, muitos reis, muita monarquia, muita coisa que tem horas que eu não entendo nada. É só ter calma. A gente vai dividir e vai passar para vocês todos os períodos da história. Assim vai ficar cada vez mais fácil. Mas qual é a função de um historiador? Só ficar lendo? Só ficar vendo o passado? De certa forma, mas a gente tem que... Nós temos umas ferramentas que costumamos dizer fontes históricas. O que são fontes históricas? Vamos lá, é bem simples, tá? Primeiro, a fonte escrita. Dados deixados pela humanidade ao longo do tempo. Cartas, documentos, os grandes tratados, principalmente de navegação, de um local com outro, tá? Vocês já viram alguns e vão ver também vários. Fontes orais, grandes tribos antigas que não tinham o costume de escrever, tá? Deixar essas fontes escritas, utilizavam mais a linguagem oral. Aquele conto, sabe seu avô, sua avó, que sempre contava aquela história para você antes de você dormir? Então, isso é uma fonte histórica, isso é uma fonte oral, tá? Grandes tribos, principalmente tribos africanas, que não tinham o costume da escrita, deixavam isso pra gente. É ruim de certa forma porque se perde ao longo do caminho e começam a ter algumas alterações, tá bom? Outra fonte histórica, fonte visual. Aqui temos a nossa queridíssima Mona Lisa, tá? Além das pinturas, gravuras e também, se a gente for analisar, lá na pré-história, lembram disso? As pinturas rupestres, tá? Eram fontes visuais daquele momento, fontes visuais de um passado, tá? Que hoje, né, no nosso presente, mas referindo-se àquilo, seria um futuro, estamos estudando aquele passado. Além disso, a cultura material, tá? Aqui temos o exemplo da Pedra de Roseta. Se não fosse essa pedra, se não fosse esse artefato físico, nós não conseguiríamos estudar os hieroglifos, tá? A linguagem dos egípcios, deixadas por um bom tempo. Tempo. O que seria o tempo? Podemos analisar cultura e tempo dessa maneira. Dividimos em dois: cultura material e cultura imaterial. O que seria cultura material? Algo deixado, produzido, que é palpável, tá? Isso deixado e produzido pelos seres humanos. Palpável, físico, podemos pegar eles, tá? Principalmente as grandes arquiteturas, grandes estátuas, tá? Isso são objetos, são derivados dessa cultura material, algo palpável, ok? Cultura imaterial, aquilo que não é palpável, não dá para pegar, tá? A gente não consegue pegar ele, mas a gente sabe que é uma cultura, é deixado por algum povo e vai se reproduzindo ao longo do tempo. Um exemplo, capoeira. Essa dança típica, tá? Que veio praticamente no século XVI, tá? Trazida pelos povos africanos, pela tribo Yorubá e outras tribos. Essa dança folclórica, uma dança misturada com uma arte marcial, tá? Seria essa cultura
imaterial. Não é palpável, nós não pegamos, mas ela existe e é passada de geração em todos os povos. Beleza? Como que a gente consegue saber isso? Como é que a gente divide? É tudo jogado, tudo aleatório, tá tudo ali perdido em uma lista, em tópico? Não. A gente tem a nossa famosa linha do tempo, a nossa cronologia na história. Nós dividimos esses grandes períodos, tá? Entre 5 tópicos ou 5 itens principais da história. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Porém, na pré-história, a gente vai dar o exemplo do que seria cada item desses grandes tópicos, tá? Na pré-história, 200 mil anos atrás, o que seria um fator importante desse período? O surgimento do Homo sapiens, tá? Porém, muitos historiadores já não utilizam essa nomenclatura de pré-história. Por quê? Se diz pré-história porque ainda não surgiu a escrita no mundo, tá? Só que, se a gente for tentar fazer uma analogia, quando você nasce, você já inicia a sua história no mundo, certo? Mesmo não sabendo escrever, mesmo não sabendo falar de alguma maneira, mas você já iniciou a sua história nesse mundo, tá? Por isso que alguns historiadores tentam derrubar esse conceito de pré-história, o que seria antes da história propriamente dita. Então, quando vai surgir a história? A história surge com a Idade Antiga, 4.000 anos AC. Guardem esse AC, que daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre ele. O AC, ou o famoso antes de Cristo e depois de Cristo, mesmo, mas eu não sou católico, eu não sou cristão, mas esse é um dos marcos mais importantes na história, tá? Guardem isso. Então, a história começa onde? Em 4.000 a.C., Idade Antiga, com o surgimento da escrita. Escrita essa chamada de cuneiforme, trazida pelos sumérios, povo da Suméria, tá? Então, assim, aqui começamos a história, tá? Indo mais pra frente um pouquinho, nós temos a Idade Média, em 476. Entendam que nessa linha do tempo, você viu que teve uma mudança, 2.000, de repente 4.000, 200.000, depois 4.000, de repente 476. Professor, não entendi nada. Calma, que a gente vai falar dessa cronologia temporal, tá? Então, em 476, temos a Idade Média. Queda do Império Romano do Ocidente, a famosa Roma, tá? Então, assim, aqui é um dos lugares onde temos grandes quedas, grandes batalhas, grandes movimentos, uma das partes mais terríveis da história que muita gente fala, Idade das Trevas e outros conceitos aqui, certo? Caminhamos para a Idade Moderna, 1492, tá? Descoberta das Américas, a América como um todo. Aqui mais para frente vai ter o início do Brasil, colonização e outros fatores. E chegamos à Idade Contemporânea, 1789, as revoluções. Uma das principais, um dos principais movimentos, a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa é tão importante, professor? Ela eclodiu no mundo inteiro. Vocês vão ver, vão acompanhar que a Revolução Francesa é uma das principais do mundo, tá bom? Então, isso é a linha do tempo, dividida em 5 grandes tópicos, tá? Exemplos em cada tópico, um itemzinho de cada tópico, do que foi. Aí, como é que a gente pode periodizar isso? Como é feito esse tempo? A gente periodiza isso. Lembram que eu falei para vocês que tinha o famoso AC e o DC? Olha ele aqui, cara. Jesus Christ, ou Jesus Cristo, é um dos marcos mais importantes da história. Por que, professor, que Jesus Cristo é tão importante? Ele data, ele marca os acontecimentos antes e depois dele, tá? Devido ao grande conceito da Igreja Católica, o catolicismo ser uma religião predominante quase que no mundo todo, tá? Ela tinha uma grande hegemonia, depois também entraremos nisso, ok? Mas Jesus Cristo é uma marcação cronológica. Antes de Cristo, o famoso AC. Depois de Cristo, DC. Entendam que essa linha temporal, quando chega
nascimento de Jesus Cristo, que quando é, né, Natal, 25 e tal, né, vai mudar, tá? Então, assim, a gente vem num sentido decrescente, zera, e vai num sentido crescente, ok? 626, aí a gente vai entrar em um conceito, em um negócio chamado de séculos. Todos aqueles séculos, assim, meu Deus, professor, é muito difícil, eu não entendo, é século V, século VI, século VII, eu nunca sei onde enfiar esse século, eu não sei como é que faz. Uma dica. Para você saber esse século, basta você adicionar, somar 1 aos 2 primeiros algarismos do ano vigente. Exemplo, estamos em 626, certo? Século 5, 6, 7. Primeiro, 6 mais 1, 7. Século 7 vai de 700 a 601. Estamos diminuindo, ok? Porque nós vamos zerar com o surgimento de Jesus Cristo, com o nascimento de Jesus Cristo, tá? Então, assim, século 7, 626. De 700 a 601. Século 1, entenda, viemos mais um pouco, 6, 5, 4, 3, 2. 100 ao ano 1. Ah, professor, mas e o 0? Então, se eu chegar no século 0, o que eu vou fazer? Os anos terminados em 0 não seguem essa regra. Elas indicam diretamente qual século ele está, certo? Mas qual seria o século 0? Não vai ter século 0. Não existe 0. A gente vai chegar no 1, já vai vir o nascimento de Cristo. Então a gente já vai continuar, não vai ter. Zerou, não vai zerar. A gente vai vir decrescendo, vai chegar em Cristo e vai iniciar de novo. Chegamos então em Jesus Cristo, ok? Viemos século 5, 6, 7. 6 mais 1, 7. 9, vai dar 10, professor. Não, então, a gente tira século 1, tá? Lembram, os finais em 0 vão indicar o ano, ou seja, que vai ser século 1, tá? Viemos mais um pouquinho, teve o surgimento então de Jesus Cristo. Caminhamos ao século 5º, ou século 5, 4, 1, 5. De 401 a 500. Perceberam a mudança? De 700, nós viemos para 601. Até chegar no surgimento de Cristo, então vai ficar crescente, tá? Vamos aumentar os anos. De 401 a 500, século 5. Século 15, base 1492, 1401 a 1500. Século 18, de 1701 a 1800. Toda essa periodização da história, nós temos que ter como base Jesus Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ok? Muito obrigado. Nós falamos sobre a introdução ao mundo da história, o porquê e para que ela serve. Esse foi nosso primeiro vídeo da nossa matriz curricular. Eu sou o Fábio Gibim e espero vocês nos nossos próximos vídeos. Valeu!